Vocês já imaginaram um jogo de videogame? Um jogo mesmo. Que pudesse ser o fim de tudo? Um jogo que ele foi um sucesso, mas esse sucesso foi péssimo. Um sucesso tão doentio que vale a pena. Vale a pena jogar. Vale a pena para continuar para essa indústria. E depois que esse jogo saiu, foi tudo downhill de uma vez. Foi tudo por ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Você confunde ladeira com ladeira. E agora que a gente nunca mais vai sair desse poço sem fundo. Bom, você está perguntando, mas Robert, que jogo é esse? Você está falando de ET, Superman 64, Sonic 2006, Sonic Doom? Nenhum desses. Ao contrário desses jogos, esse foi extremamente sucessor e que foi revolucionário para a indústria. Mas só que de maneira o mais negativa possível. E esse jogo estreou em 2013 e foi o começo do fim. O nome desse jogo e dessa franquia se chama The Last of Us, criado pelo o vagabundo do Neil Druckmann. Aqui eu só vou falar o nome real dele, depois é só Neil Druckmann que eu vou mencionar. E o outro criador que conseguiu salvar The Last of Us, o tal de Bruce Straley. Acho que é esse, eu sempre esqueço o nome desse corno. Mas quando com esse sucesso desse jogo, o fim chegou. E não vou fazer a abertura que eu sempre faço nesse tipo de vídeo, cara. Por incrível que pareça, a filha da... Voltando... Desculpem. Eu devia ter pausado essa merda. Last of Us, cara, é o jogo que, ao meu ver, é o fim dos videogames. Cara, teve jogos muito bons que saíram depois, né? Mas sabe como é que é isso, né, gente? O começo do fim, o fim acontecer, ele tem que começar de alguma maneira e é gradual. E Last of Us foi o pivô disso. Para começar, Last of Us é basicamente o jogo de videogame que arruinou os videogames. Mas na época quando o primeiro Last of Us saiu em 2013, ainda a situação não estava grave. Mas justamente por causa de um evento que ia acontecer no ano seguinte, aí sim que começou a era. O ano do Gamergate, quando a Zoe Quinn deu para os Giorno para dar nota positiva para o seu jogo de merda, Depression Quest, notas altas. O público ficou puto. Saber que eles deram notas altas para o jogo, que os Giornos deram alta, e eles falavam assim, o público falou assim, pô, vocês não deveriam ser a nossa defesa contra esse tipo de gente, gente aí. Vocês não são a nossa linha de defesa contra essas coisas predatórias aí. O Gamergate foi criado justamente com esse mesmo, só que não deu muito certo. E sem falar que no meio do tempo surgiu alguém que nunca jogou videogames, mas entrou no meio.
alguém que nunca jogou videogames, um vídeo de 2010, que nunca jogou videogame, que acha girl, isso mesmo, o imperador Anita Sarkeesian. Por que eu chamo ela, ou ele, na minha opinião, de imperador? Cara, por que esses depois de 2014, 2013, 2014, as garotas, as mulheres, ao menos jogos ocidentais, ficaram tudo barangada? Me explica por quê. Tudo feia, tudo horrenda. E pior, virando homens com buceta. Eu tenho uma teoria que o Hammer não acredita, acho que nem o Caburtos acredita. Mas, cara, a Anita Sarkeesian pra mim secretamente quer ser um homem. Cara, pense em raciocínio comigo. Ah, é por causa do feminino. Não. Mano, é mais do que isso. A minha teoria é que a Anita Sarkeesian queria ser um homem. Mas ela sabe das limitações dela, ou dele, sei lá. Ela quis lutar por esses femininos. Cara, você acha que ela tá aí pra deixar pra melhorar a situação para as mulheres? Porra nenhuma. Ele e a sua puta Zoe Queen queriam um negócio que era para favor das mulheres nos jogos, mas algo que o Hammer e aquele Lusca Honorato lá, que tem uma Bíblia enfiada no cu. Eu acredito em Deus e Jesus. Hoje em dia voltei a acreditar, mas cara, não quer dizer que eu tenho que me juntar a cristalhada e o crenteiro pra isso, né, gente? Por favor, né? Que a Anita Sarkeesian, quer dizer, a Zoe Queen, foi contra esse negócio para um grupo para melhorar a situação das mulheres nos videogames. E ela foi contra. O que seria ferrar com ela, porque ela não sabe fazer videogame, a única coisa que sabe fazer é lacrar, lacrar, lacrar. E sem falar que no Twitter ela colocou o pronome they, ou seja, cara, mano, eu já vou direto ao ponto. Gênero neutro não existe. Não existe, eu queria dizer. Mas você não defende transexualidade? Sim, eu defendo. Eu levo transexualidade muito a sério, cara. Defendo, eu juro, cara, eu defendo. Por que você acha que eu fiz um artigo elaborado sobre a transexualidade da Bridget? Coloquei as maiores transexuais da mídia japonesa, porque o mídia ocidental é uma porcaria, cara, não adianta. Deve ter uma outra lá, mas são totalmente insignificantes. Mas, cara, mas gênero neutro, cara, para isso acontecer você tem que deixar de ser humano. Ou pior, você não pode ser basicamente são isso, o que forma que você basicamente não existe. Você não existe. Depois disso, e graças a isso, os Jornos conseguiram um poder absoluto e estão do lado do imperador. Cara, só pra você ver, se esses caras gostam de videogame? Claro que não. Tem um desses caras dos Jorno aí que não conseguiu passar na porra de um tutorial de Cuphead, cara. Em Takahashi, eu sei o nome desse cara ainda. Muita gente fala que a lacração começou nos games, mano. A lacração... Os videogames foram a primeira vítima dos SJWs. Depois tudo piorou graças a isso. Tudo. O Imperador Sarkeesian conseguiu jogar o jogo. É isso que a esquerda é. Eles sabem como jogar. Eles sabem. Infelizmente essa é a verdade. Eles sabem como jogar o jogo. E Last of Us é um dos maiores primos disso. E uma coisa curiosa, tanto Last of Us como o Steam Universe foram criados no nasceram no mesmo ano.
O ano em que tanto os videogames quanto a animação morreram. Cara, eu acho que é o fim, cara. Tá se recuperando depois que o Trump ganhou a eleição pela segunda vez, mas ele não podia ter saído agora. Cara, eu sei, é negócio político, eu sei que é chato, vão por mim, eu sei, mas cara, o que a gente pode fazer? Eu não tenho mais esperança de que a bom, os índios sim, e eu achava que o Japão, o Luiz, não ia cair sobre isso, mas cara, olha o que aconteceu com a Dead or Alive 6. Até Nintendo está aderindo aos guerreiros da justiça social. E minha análise de gênero neutro, cara, é o seguinte. São duas hipóteses. São duas. Duas. Ou você quer chamar atenção como a Demi Lovato fez, falando que eu sou gênero neutro, eu sou gênero neutro, que é no binário, isso é bullshit, aqui se chama atenção, ou a segunda, você não quer assumir a sua transexualidade, então quer aceitar de um jeito que o incrível que parece é mais aceito que a transexualidade. Sim, transexualidade é difícil. Por isso que temos a Blair White, o Buck Age, o Trampa, o homem com buceta de verdade, aquele o Offensive Trend, tá o Marcos lá, outro homem com buceta, que estão lutando. Foi por causa. Mano, muita gente fala que é por causa desse movimento trans aí, mas cara, esse movimento que quis a aliança da esquerda, dos guerreiros da justiça social do imperador Shidkizian, foi por causa de as pessoas trans estão sendo discriminadas por culpa desse movimento que a princípio parecia se importar, mas se você não for elogiar deles, eles querem que você morra. Muitos deles querem fazer isso com a Blair White, cara. Eles ameaçam ela de morte, sendo que ela já foi desse movimento aí. Há mais de 10 anos atrás ela era, mas aí ela percebeu o quão perigoso esse movimento, ela caiu fora. E claro, vivem caçando ela, chamando de traidora, sendo que há caras que acham que são mulheres trans, né? Tem pessoas que acham que são mulheres trans. Transsexualidade é complexo demais. Antes do SJW Purge de 2014, a taxa de transicionistas era insignificante, era menos de 1%. Mas graças ao SJW Purge em 2014, essa porcentagem aumentou, cara, porque, mano, parece que é uma agenda secreta, cara. Estão querendo convencer pessoas não trans que elas são trans, sendo que isso é complexo demais. Mas fala para isso para a esquerda. Cara, isso tem que ser feito com mais absoluto. Quer que fazer mudança de sexo para criança, gente? Criança. Eu só... Disforia de gênero, pelo que eu sei, pode começar na infância ou na vez tardia, na adolescência. Mas você vai ter que ser um acompanhamento médico severo para analisar isso, cara, porque isso é muito sério. Não pode ser tratado como agenda ideológica. É complexo demais, mais complexo que a homossexualidade ou a heterossexualidade. Mais complexo que até que é assexuado com os caras que não pode ter relação com aquilo que pareça, mas pode ter essa relação. Porque eu acho que isso pra mim é meio triste esse tipo de vida pra mim. Mas se vocês estão bem com isso, ok, cara. Ao menos vocês não vão ficar viciados em pornografia como um certo tiozão aqui. Mas, Homer, o que caralho isso tem a ver com Last of Us, seu puto? Cara, Last of Us é o começo de todos os problemas da indústria.
É basicamente assim como Steven Universe foi com os desenhos, Last of Us foi com os games. E detalhe, sabe aquele Bruce Straley que eu falei no começo do vídeo, que eu sempre esqueço o nome, o cara que salvou Last of Us e foi o responsável. Adivinha, o que o Neil Druckmann queria fazer era... É o que seria no 2, cara. Era aquilo que o Neil Druckmann queria fazer. Seria como que foi no 2. Era aquilo que ele queria fazer. Mas como não tinha o Bruce Straley para segurar a periquita do Druckmann, ele havia saído. E não só isso, ele não só como o outro diretor de Last of Us que ele fudeu também a Amy Herring, a criadora do Uncharted. Eu não gosto de Uncharted, não me interessa por Uncharted, mas cara, se foi detalhe, ela é uma mulher e o Neil Druckmann foi contra ela porque ele ficou com ciúme, fez piti e fez, e se eu não me engano foi graças a ele que demitiu ela. Fizeram demitir ela para ficar com ele sendo encarregado do The Last of Us, do Uncharted, e olha a merda que deu. Neil Druckmann não é um desenvolvedor de games. Ele não é, ele é um ideológico. Se duvidam, veja a palestra que ele fez usando essa tal objetificação das mulheres, cara. É o mesmo discurso do imperador Sarkisian. É o mesmo. E deixar tanto a indústria, tanto ele quanto o imperador, eles deixaram que fosse porta-voz. E depois disso, muita gente, ao menos no Ocidente, muita gente saiu descapacitada. Se duvida, olha o que aconteceu com... Se duvidam, olha o que aconteceu com jogos que, sei lá... Eu não vou falar de Assassin's Clovis ou Call of Duty ou Battle Foda, porque eu odeio essas franquias. Porque mais que essas franquias se for mesmo os bons jogos bons. Mas vamos lá, olha para a Ubisoft, diretor fortes nesses períodos. Não só qualquer tipo A ocidental. Não estou dizendo que as japonesas têm culpa do católico. Algumas têm. Como a Square Enix, por exemplo. Porque que eles quiseram comprar o estúdio de Tomb Raider, Crystal Dynamics. Na verdade, o estúdio Eidos, que eles tinham Deus Ex, que é uma franquia que eu não tô nem aí. Deus Ex. E tá nas mãos, quer dizer, tava, mas hoje eles não estão mais. Mas por incrível que pareça, ainda não é no nível que os ocidentais, menos a divisão ocidental da Square mesmo. E olha que eles tiveram um motor Muchan. Eles ainda têm o motor Muchan. E outra coisa. Bethesda também está com aquela do gênero Type 1, Type 2 em termos de sexo. Você não pode nem escolher homem e mulher 2, porque senão vai ofender os não binários, que para mim não existem. E quero falar uma coisa sobre a J.K. Rowling. Eu já falei isso nos meus shitcasts anteriores, mas eu vou falar de novo. Antes de ela ser revelada como transfóbica, ela estava do lado dos guerreiros da justiça social. Muita gente se esquece desse detalhe. Mas eu lembro. Ela até atacou o PewDiePie, mas quando ela falou o que ela sentia de repente por causa que ela é uma feminista classe turf lá, agora queriam declarar morte a ela. Uma coisa que eu sempre falo: nunca
nunca, jamais se junta aos SJWs. Jamais se junta os lacradores, os Wookiee. Porque senão a sua vida vai ser um inferno. E esse é o preço por ter se juntado a eles, a J.K. Rowling lá. Esse é o preço que ela paga por se juntar a esse tipo de gente. Você vê que Harry Potter nunca foi grande ter coisa em termos de história mesmo? Então foda-se. É só um livro infantil. Mas aí, só que o estrago de The Last of Us também gerou uma nova era das trevas. Por exemplo, God of War, que antes era Devil May Cry e Bayonetta com mitologia grega, agora é Last of Us com mitologia nórdica. Aquele Horizon Zero Dawn é Last of Us com skin de Zelda. Outros jogos similares, Alan Wake 2 na verdade, não sei. Tudo. Assassins Clovis modernos, tudo em prol de imitar The Last of Us. O possível e o impossível. Só que tudo mudou em 2020. Os jornos não aceitam mais. Em 2020 nasceu uma farsa chamada The Last of Us 2. Na época, o remake do Final Fantasy VII já tinha a primeira parte, né? Havia sido lançada. E no meio desse tempo surgiu The Last of Us 2. Aquilo é o que uniu. É o pior efeito do José Padilha Effect de todos os tempos. Nem aquilo que a Todd Phillips fez com o Coringa no Delírio 2 conseguiu ser pior. The Last of Us 2 é o que o Neil Druckmann sempre quis para The Last of Us. É o que ele sempre quis. Está lá. Sem o Bruce Straley segurando as garrinhas dele, e tá livre para fazer sua obra suprema da lacração, da obra suprema SJW. Só que graças aos jornos, eles conseguiram proteger o máximo possível essa porcaria de jogo. Por isso que eu coloquei no meu... Você precisa ver o Game Awards. Sério, o Game Awards nunca tinha relevância, não devia ter relevância. E depois de 2022, quando The Last of Us ganhou quase todos os prêmios, o único que ele não conseguiu levar foi a escolha do público. Porque não dava para roubar isso daí. Mas eu soube em anos recentes que quem que desbancou The Last of Us 2, a maior farsa da história dos videogames, foi do Elden Ring, da From Software, criadora de Armored Core e Dark Souls. Um dia eu jogo Dark Souls, gente. Um dia eu jogo. Eu falei da formiga no meu shitcast anterior, né? Mas sabe, gente, ao menos foi desbancado, meu estrago já está feito. Aí, voltando ao Metacritic. No começo do quando o jogo foi lançado, The Last of Us 2, foi 3.5. Teve uma nota pior que a de ET. Só que infelizmente os bots do Neil Druckmann agiram no site. Eles que esses que deram review bomba. Tinha um review do Journal que foi sensato. Era IGN Japan. Obviamente que esse é o Japão, né? Ele deu nota 6. Para mim, Last of Us 2 devia receber um 0 absoluto.
mas os argumentos que ele deu são os argumentos ótimos para isso. Deram um argumento ótimo para isso. E o jogo fraco. Os problemas, eu não vou falar dos problemas que Last of Us 2 é o pior jogo da história para mim, na minha opinião, e deveria ser de todo mundo. Mas fazer o que? Eu sou só um cara de 125 de QI todo fodido. O que eu posso fazer, né, gente? Só que eu vou ver quanto que tá a nota que a internet depois que o roteador estragou. Eu acho que estragou aqui do quarto. Tá meio difícil de ver a internet aqui. Eu tô pintando outro desenho pintor. Eu já tô quase terminando o vídeo já. Isso vai ser, eu espero que seja um pouco mais curto. Pera, eu vou pegar aí. Eu vou pegar o. Ah, eu até tenho esquecido. Mortal Kombat virou Last of Us de luta. Os Millennium Combat 11 e 12. Sim. Mortal Kombat virou The Last of Us com temas de luta. Tá, vamos lá. Eu tiro o print depois aqui pra. Eu tiro. Eu vou. Eu tiro o print para vocês dar nota aí para vocês, tá? Tá 5.8 do user score e 93 universal acclaim. Eu tô olhando as reviews aqui do jogo aqui, vamos lá, para ver como é que esse lixo. Entendeu? Eu tenho que usar pouco. Aí, ó. Nossa, universo. Nossa, nenhum aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Nossa, quanto. Mano, é tudo. Nossa, esses Game Jones. Nossa. É tudo. Eu tô querendo ver o do Japan aqui. Deixa eu ver. Só mal. Atualizado só tá uns 8 mixes aqui. Mas os. Aqui, ó. Ao menos os later users aqui é mais honesto, né? O user score aqui. Deixa eu ver. De acordo com isto, o positivo é 81.1K, 53%. Só que, como eu falei, são os bots da Naughty Dog, do Imperador e do Neil Druckmann. Pode ter certeza que a maioria tudo é disso daqui. Mas o negativo foi 68.5K, 41%. Bom, eu ponho assim que eu terminar o vídeo aí, eu ponho para vocês depois o print. Só posso fazer isso mais à noite. Como eu falei, o roteador do quarto tá ruim e não tem muita internet aqui. Mas cara, eu já disse, acho que não dá pra salvar. Mesmo com a betada do Trump, talvez a indústria esteja se recuperando, mas cara, eu não tenho esperança pra mais nada em termos de videogame, cara. Ainda mais do que a merda que a Nintendo fez, né? Por mim, cara, na minha opinião, é melhor deixar essa bolha dos videogames estourar pra ter um segundo crash e tudo ir pros ares. Porque chega de lixo louco, cara. Francamente. É melhor deixar tudo morrer mesmo.
Já que o que conseguiu, o Imperador e o Neil Kaufman conseguiu o que queriam, um público anencéfalo que não sabe pensar e só gosta de ver gráfico, 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 sendo que, pô, se nem os jogos de hoje em dia, porra, isso é impressionante na época do PlayStation 3, cara. Mano, pra quê? Já superamos o nível gráfico supremo no PlayStation 3, mais ainda no PlayStation 4. O que temos em gráfico dá pra fazer mais? Esse realismo também já tá matando os videogames, cara. Melhor, na minha opinião, melhor deixar essa indústria morrer de uma vez. É só isso que eu tenho pra falar. 2 vídeos. 2 shitcasts que eu tava querendo lançar um tempinho, né? Então, tem mais um que eu quero fazer. E daqui de Rockman vai ser totalmente em inglês. Bom, espero que vocês tenham gostado. Como esse é um shitcast mais sério, eu não, mais do que o da Nintendo, que impressionante, né? Eu nem foi tanto palavrão assim, cara. É que eu tô falando, gente. O quão sério é o negócio de The Last of Us e o estrago que ele fez. Podia ser a mesma coisa com os desenhos. Steven Universo. E nos quadrinhos dos super-heróis foi a Capitã Millennium. O Capitão Marvel, se preferir. É isso, cara. Eu não sei quando isso vai terminar. Até parece que está terminando, quer dizer, não, porque não teve o mês do orgulho LGBT+, status máximo, porque blá 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 blá. 8K. Mas cara, de que adianta se Hollywood é o que mais defende isso? E detalhe, Hollywood é o mando dos pedófilos. E além disso, o Puff Daddy saiu, o Sean Combs saiu livre das acusações mais graves. É uma versão piorada do julgamento de O.J. Simpson que teve em 94 e 95. Ou seja, eu não sei se vai ter mais esperança nesse mundo. Espero que vocês tenham gostado desse shitcast e reflitam. E não vou terminar como eu sempre faço os vídeos aqui. Espero que tenham gostado e amém.